O projeto de lei que regulamenta a terceirização foi apresentado há quase 20 anos no Congresso. Lembra que nós explicamos para você que tem dois projetos. Esse foi aprovado agora na Câmara, já tinha sido aprovado no Senado e agora vai para a sanção do presidente Temer. Eu estava lendo no noticiário agora que o presidente Temer foi aconselhado a sancionar o projeto. Bom, tem um outro, mas eu vou falar do que está aprovado. Ele está sendo alvo de críticas de sindicalistas e está gerando dúvida na cabeça dos trabalhadores, né, que temem perder direitos que hoje são garantidos por lei. Os críticos ao projeto argumentam que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, foi rasgada com a aprovação da terceirização. E o medo mais recorrente é de que, com a regulamentação da terceirização, as empresas demitam os funcionários e passem a recontratá-los como pessoas jurídicas. Ou seja, o trabalhador passaria a prestar serviço como uma empresa. No entanto, as empresas terceirizadas terão que seguir contratando seus funcionários dentro do regime da CLT. Dessa forma, os trabalhadores vão continuar a ter carteira assinada, 13º salário, férias e depósitos no fundo de garantia. Opositores argumentam também que a nova lei incentiva as empresas a demitirem para contratar terceirizados, com remuneração menor. Em 2015, o DIEESE divulgou um levantamento que mostra que os salários pagos pelas empresas terceirizadas é cerca de 40% menor do que as demais companhias. Além disso, seus funcionários não têm direito a benefícios como vale alimentação e auxílio creche. Isso fica bem claro quando é feita a comparação entre um trabalhador efetivo e um terceirizado na indústria química. Um mecânico efetivo, por exemplo, ganha por hora cerca de R$ 17, enquanto um terceirizado recebe R$ 10. O bônus pago no programa de lucro e resultados também é bem diferente. Enquanto o funcionário efetivo ganha 1,8 salários, o terceirizado recebe apenas R$ 1.000. Por fim, na indústria química, o auxílio creche é pago na proporção de 50% do salário para o funcionário efetivo, enquanto o terceirizado não tem esse benefício. As críticas são muitas, porém alguns especialistas conseguem enxergar pontos positivos no projeto de lei aprovado. Em defesa das mudanças, eles argumentam que a terceirização é uma maneira de flexibilizar a rígida legislação trabalhista, de reduzir os custos para as empresas, de estimular as contratações legais e de elevar a arrecadação do governo. Ok, então como você vê, tem pontos favoráveis e pontos não favoráveis, né? Para que você possa pensar a respeito deles. Ontem nós trouxemos, eu falei para você aqui, a professora Fabíola, professora da PUC, que falou contrariamente ao projeto, e nós pedimos que alguém viesse para falar do outro lado. E o doutor Eduardo Pastore gentilmente aceitou o nosso convite e ele está aqui no estúdio. Eduardo, boa noite, prazer em conhecer. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Qual é a avaliação que você faz, então, da aprovação? Isso traz mais prejuízos, não traz tanto prejuízo, traz vantagem? Qual é a sua opinião? Eu tenho você sabe que, lendo esse PL, Heródoto, a qual você se refere, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estou desconfiado que as pessoas não estão lendo a mesma coisa. Ah, é? Então estou achando que tem gente que não está lendo o mesmo PL que eu estou lendo. Pelo seguinte motivo, porque esse projeto de lei, o 4302... Esse que foi aprovado? Esse que foi aprovado, tem 19 artigos. Sei. Dos 19 artigos, 70% desses artigos ele é voltado para a proteção dos trabalhos. Então, são direitos. Esse que foi aprovado. Eles são voltados para a proteção dos trabalhadores. Então, é o que eu falei para você, ou eu estou lendo alguma coisa diferente do que as pessoas estão lendo. Agora, eu não posso imaginar, por exemplo, que magistrados trabalhistas estejam equivocados e não consigam ler um projeto de lei onde está dizendo expressamente quais são os direitos voltados à proteção dos trabalhadores. Esse projeto 4302, que foi aprovado agora, ele fala de proteção, por exemplo, só para citar alguns exemplos, de todas as normas de saúde, as normas de saúde e segurança do trabalho, as normas de proteção, das normas regulamentadoras, todas as NRs. Ele estabelece proteção no que se refere a previdência social, aposentadoria, 13º, fundo de garantia, descanso, contenção de jornada de trabalho, que não pode passar a 8ª hora. Então, você veja, Heródoto, quando eu olho esse PL, eu vejo várias proteções aos terceirizados. Sim. Eu não consigo entender aonde que está, por exemplo, a crítica que se faz. Hoje
Hoje eu vi no Facebook, eu vi interessante alguns dizendo que a nova lei da terceirização vai remeter os trabalhadores à época da escravidão. Então, eu não sei, Heródoto, eu sinto que talvez eles estejam olhando talvez um PL diferente do que eu estou vendo. Agora, o fato de ocorrer uma terceirização da atividade fim não vai enfraquecer o sindicato, que até aquele momento tem força, por exemplo, para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, etc, etc? Heródoto, em todos os países do mundo que terceirizam, nenhuma das legislações específicas dos países que praticam terceirização, nenhuma delas fala de restrição à atividade fim. Se você vai para a legislação do Chile, da Colômbia, da Argentina, dos países asiáticos, para a Coreia, para a América, Canadá, nenhuma dessas legislações, leis, restringe a questão da atividade fim. Isto porque, aqui no Brasil, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu já vim aqui, conversei com você sobre isso, mas eu vou repetir, já está se terceirizando a atividade fim faz tempo. Não é esse o problema. Na indústria automobilística, quando você vai comprar um carro, você compra o carro de uma empresa que é a montadora. Sem dúvida. O nome já está dizendo, ela monta o carro, por quê? Porque tem outras indústrias do lado dela que estão fazendo o trabalho que antigamente era trabalho feito pela contratante, pela montadora. Quem é que pode nos garantir, quem é que pode dizer que a empresa que ajuda a montar os carros, essas prestadoras de serviço, não fazem parte da cadeia produtiva no que se refere à atividade fim? Mas deixa eu entender o seguinte, vamos pegar então os metalúrgicos, uma categoria. Sim. Né? Ele pode estar trabalhando em qualquer parte da cadeia de produção, mas são todos metalúrgicos. Sim. Todos pertencem ao mesmo sindicato. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, quer dizer, nesse caso, se houver uma terceirização também aí, você vai mudar o sistema de produção. Talvez você esteja atacando o principal ponto, a preocupação da questão sindical na terceirização. É a fragmentação de base. É verdade. Aliás, a professora ontem falou isso aqui. Exatamente. Agora, Heródoto, isso é um problema político. A questão da terceirização, a proposta dessa lei foi para garantir segurança jurídica para quem está contratando, principalmente tirando do contexto dessa coisa de atividade fim e meio, ou seja, tirando da Justiça do Trabalho ou do Juiz do Trabalho a possibilidade dele dizer se você está terceirizando a atividade fim ou não. Por que isso? Por que essa lei faz isso? Porque essa questão de identificação da atividade fim é fenômeno econômico. Não é social, não é jurídico. Não, eu sei, mas então, como a gente mostrou ali, quando é terceirizado, a pessoa não recebe um salário menor? Pois é, essa pesquisa que foi mostrada, nós temos que tomar cuidado, porque o terceirizado, na pesquisa que foi veiculada pelo, acho que é IPEA, né? IPEA. Acho que não foi o IPEA, foi um outro. Né? Eu me fugiu agora, enfim, mas tudo bem. Você tem que identificar, esse trabalhador que ganha mais do que o outro que faz a mesma coisa, ele ganha mais por várias circunstâncias. Ele está mais tempo na empresa, ele tem bônus, então ele é um metalúrgico que ganha mais por conta disso. É por isso que ele ganha mais. Não é porque o trabalhador terceirizado precarizou. Esse trabalhador metalúrgico que vai entrar na cadeia produtiva, ele está entrando aqui, mas ele é um recém-contratado, ele vai ganhar menos. Não significa que ele está tendo trabalho precarizado, mesmo porque, muitas vezes, ele não faz o trabalho exatamente igual ao outro metalúrgico da empresa contratada. A pesquisa não levou em consideração isso e depois aí ela traz para o público a ideia de que bastou terceirizar, você precariza ou você submete o sujeito fazendo a mesma coisa ganhando menos, o que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Existem terceirizações, ruins. Claro. Ninguém vai negar aqui que existe terceirização ruim. Agora, eu já posso dizer para você o seguinte, existem empresas que contratam terceirizados, custa mais caro o terceirizado do que contratar diretamente. Isso está acontecendo. Por quê? Por exemplo, talvez você me pergunte, mas por que tem algumas empresas que contratam na cadeia produtiva dos metalúrgicos, você contrata, às vezes, uma empresa terceirizada que custa mais caro do que o contrato direto? Por uma questão muito simples, produtividade. A empresa terceirizada é especialista e aqueles trabalhadores fazem melhor aquele trabalho do que se o sujeito estivesse dentro da cadeia produtiva do contratante. Então, a empresa paga mais caro por uma questão de produtividade. Então, você veja... A produtividade nesse caso é maior? É maior. Então, é o inverso do que está acontecendo, está apresentado na pesquisa. A produtividade de uma empresa que é especializada em fazer determinado serviço, a produtividade desse trabalhador é maior do que aquele feito pela empresa contratante. Aí você encontra a terceirização ao contrário.
ou sujeito à empresa que paga mais caro para terceirizar, por conta desse motivo. Eu estou colocando isso, Heródoto, para tirar um pouco esse contexto que hoje em dia se terceiriza para economizar. Não é verdade? Existe isso. Se a empresa quiser terceirizar olhando somente o custo, ela vai se dar mal. Por quê? Porque ela vai perder em produtividade. E nem sempre os encargos sociais, nem sempre a compensação dos encargos sociais é vantajosa e você vai reduzir custo, só que você acaba reduzindo o custo e não olhando para os outros contextos da terceirização. Por exemplo, gestão de contratos. O terceirizado precisa estar na sua empresa e você não pode tratar o terceirizado como se fosse seu empregado. Isso, Heródoto, independe de qualquer lei. Isso aí está na CLT hoje. Se você fizer isso com PJ, com MEI, com cooperado, você desfigura a terceirização. Então, já que você tocou nessa questão, deixa eu te perguntar o seguinte. E esse fenômeno chamado de pejotização? A pejotização é uma válvula de escape, justamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, mas tem a ver com o que foi aprovado ou já é anterior? Tem a ver pelo seguinte motivo. Não existe hoje lei regulando a terceirização. Justamente porque existe um vácuo legal, não existe uma lei regulando especificamente a terceirização, que vai ter agora, é que você verifica esse fenômeno da pejotização. A pejotização, ela ocupa esse vácuo legal. O que existe hoje é um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho regulando a terceirização. Agora, a lei não tem. Essa falta de legislação é que traz, por exemplo, o sujeito, montar uma pessoa jurídica, aí ele só tem uma empresa de fachada, mas na hora que ele vai trabalhar para você, ele trabalha como se fosse seu empregado. Sim. Pode chegar na frente do juiz e falar o que for, que é pejotização, que é cooperativa. E ele adquire vínculo empregatício? Pois é, o juiz vai falar o quê para ele? Ele fala assim, olha, você tem todos os requisitos do artigo 3º da CLT. A habitualidade, pessoalidade, subordinação, o Heródoto te subordinava o tempo todo. Você é o quê, então? Empregado. Não, mas excelência, eu tenho uma PJ tal. Não. Você é empregado. Então, você contratou o Heródoto, paga todos os direitos dele como se fosse empregado. Isto está na CLT e não vai mudar. O PL novo que foi aprovado, Heródoto, ele, como eu coloquei para você, ele traz várias normas de segurança ao trabalhador, inclusive nenhuma norma foi revogada na área de saúde e segurança do trabalhador. Não existe nenhuma precarização das relações de trabalho. O que existe é uma modalidade diferente que traz um empregado que está participando de um sindicato diferente, que tem uma convenção coletiva diferente, aí ele passa a ter direitos diferentes. Agora, você quer ver um exemplo? O PL novo que foi aprovado agora, ele diz o seguinte, quando o sujeito vai trabalhar na sua empresa, ele vai usar, a partir de agora, o mesmo refeitório, vai ter os mesmos direitos, inclusive, de usar, de proteção no que se refere às normas de segurança. Existe uma parte do PL dizendo o seguinte, agora ele vai ganhar, se ele fizer exatamente o que o teu empregado faz, vai ter uma equiparação salarial. Então, você veja que essa lei, essa nova lei, ela traz vários requisitos de proteção justamente contrário ao que se tem difundindo hoje. Eu percebo assim que talvez, Heródoto, o que existe, e eu te agradeço pelo convite, é falta de informação com relação a essa questão da terceirização. Por isso você está aqui para esclarecer. E agradeço a oportunidade, porque é uma excelente ocasião. Como eu disse ontem, a professora falou de maneira diferente, por isso nós trouxemos. Mas olha, eu queria confessar o seguinte, eu não li o projeto, eu vou ler. Dá uma olhada lá. Eu vou levar a lição de casa, eu vou ler. São só 19, eu sou capaz de ler ainda. 19 é pouquinho, os artigos são simples, são fáceis de ler. Eu vou ler, sinceramente. Aí você pode marcar um outro programa que aí eu volto aqui para Tá, aí você vem tomar lição de casa. Isso, eu tomo de você, você toma de mim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.